Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Olá para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Acompanhe agora um resumo das principais notícias que aconteceram durante a nossa semana, que agitaram a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Região Nordeste. Fortaleza tem previsão de céu claro com temperatura variando entre 25 e 31 graus. A umidade do ar na capital cearense oscila entre 80 e 45%. Nova Palmeira, na Paraíba, celebra aniversário com céu claro. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos aqui para uma notícia regional, né? Pessoal, diz assim, o Detran do Piauí, né? O Detran do Piauí, ele está alertando a população a respeito de golpes com falsos anúncios de programa de CNH social. Inclusive, vou até aproveitar aqui o gancho, tem algumas pessoas aqui em Barras que estão indo nas escolas, que estão dizendo que o GAV está ofertando um curso de bombeiro mirim. E a coordenadora do GAV ontem, né, alguns mandaram informações para mim que o GAV não está fazendo nada disso. O GAV não está oferecendo, não está vendendo curso de bombeiro mirim nem nada. Não é o GAV, né? Pode ser outra pessoa, outra escola, né, oferecendo, mas não é o GAV, né? Porque, inclusive, até coloquei lá no meu Instagram, teve pessoas que falaram, Boas, minha filha veio da escola e falou que o GAV estava oferecendo o curso de bombeiro mirim, né? Então, muito cuidado, gente. E agora aqui falando do Detran, o Detran também está informando, pessoal, a respeito de golpes, né? Tem um projeto aí que está transitando aí pelo Congresso que pode ocorrer, né, que as pessoas não venham ter que mais, as pessoas não precisarem mais fazer autoescola, somente contratar um motorista credenciado para poder tirar sua CNH. E com isso a gente sabe que vem os golpes, porque o brasileiro é tão inteligente, mas tem pessoas que usam essa inteligência para o que é mal, para o que não presta, né? Nesse caso aqui os golpes. A gente sabe que no Brasil tem golpe para tudo. Tem golpe de tudo quanto é jeito, né? Dessa vez aqui chegou no Detran. Tem até uma notícia aqui do Conecta Piauí. O Detran do Piauí, ele emitiu um alerta
sobre perfis falsos e sites fraudulentos que prometem vaga no programa da CNH Social. O órgão reforça que as inscrições oficiais são gratuitas e feitas apenas por canais oficiais. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado você aí que está desejando a sua CNH, você que está querendo aí tirar a sua carteira de habilitação. Muito cuidado, porque tem muitos golpes aí rolando na internet. Eu já já andei muito próximo de ser vítima de golpe com relação a isso, carteira, mas graças a Deus, né, fui informado antes e se tratava de um golpe, né. Mas enfim, pessoal, diz assim a reportagem aqui do Conecta Piauí. Deixa eu colocar aqui para você. Conecta Piauí, inclusive, é um parceiro nosso, Portal de Teresina. Outro dia mandou mensagem aí para nós, pediu umas informações. Outro dia eles nos passaram outra informação. Pessoal, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, DETRAN, emitiu um alerta à população sobre as circunstâncias de falsos anúncios nas redes sociais, envolvendo o programa CNH Social. As publicações utilizavam indevidamente o nome do órgão para enganar usuários, solicitar dados pessoais e até pagamentos de taxas inexistentes. Pessoal, Piauí não é para amadores não. De acordo com o DETRAN, todas as etapas do programa são gratuitas e as inscrições oficiais acontecem somente em escolas da rede estadual, anunciada pela Secretaria de Estado da Educação, que é a SEDUC, né? O órgão alerta que os interesses não devem preencher formulários, não enviar informações pessoais e não realizar pagamentos por links ou perfis não oficiais. Em caso de dúvida, o DETRAN recomenda que os cidadãos entrem em contato pelos canais de atendimentos oficiais do departamento disponíveis no site, nas redes sociais verificadas. Então, gente, muito cuidado, porque hoje em dia a pessoa ela leva golpe por falta de informação, mas a informação está sendo dada. Então, atente à informação, procure os canais de comunicações oficiais do DETRAN para que você não venha a ser vítima de golpe, porque já é uma modalidade de crime aqui no Brasil, que são os golpes. Dessa vez chegando aqui no Piauí, né? Chegando aí no DETRAN, né? Mas, enfim, pessoal, ponto final aqui nesse assunto. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. O INSS ele vai prorrogar o prazo para pedidos, né, do ressarcimento. Então, você que é aposentado, você que sabe que acabou sendo lesado com descontos indevidos do INSS, com toda essa bola de neve que aconteceu nos últimos meses aqui no Brasil, então fique ligado que até o ano de 2026, até o próximo ano, né, falta alguns meses, você pode estar fazendo pedido, né, foi prorrogado, porque muitos aposentados, muitos que tiveram direitos, acabaram não aderindo ao pedido de ressarcimento, muitas das vezes por falta de informação, mas o governo está aí dando um prazo para você ter direito àquilo que é seu, tá bom? Então escute a reportagem, na sequência nós iremos comentar aqui para você. O governo federal decidiu prorrogar até 14 de fevereiro de 2026 o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do INSS. A decisão vai ser oficializada nesta terça-feira pelo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. O prazo original terminaria na próxima sexta-feira, 14 de novembro. Ao participar da sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, disse que a prorrogação busca assegurar que todos os lesados pelo esquema de descontos não autorizados possam recuperar os valores de forma simplificada, sem necessidade de ação judicial. Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do Instituto, o aplicativo ou site do INSS, o telefone da Central 135 e ainda pessoalmente em uma agência dos Correios.
cerca de 3.600.000 beneficiários já foram ressarcidos em valores que somam 2 bilhões e 500 milhões de reais. O governo estima, no entanto, que ainda existam quase 5 milhões de aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução. A fraude foi revelada pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do INSS no mês de abril. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, essa informação importantíssima para você, porque vale lembrar que muitos aposentados ainda não fizeram o pedido do ressarcimento, muitos que foram lesados, muitos que acabaram tendo esses descontos indevidos. Então é uma ótima notícia para você, né, que foi lesado até o mês de fevereiro de 2026. Então faça com que essa informação chegue a maior número de pessoas. Você pode compartilhar a live, né, para que essas pessoas venham ter acesso a essa informação, para que elas venham estar buscando aquilo que é seu por direito. Tá bom, gente? Então fica para você esse aviso, essa ótima notícia aí, principalmente para os aposentados. Tá bom, gente? Pessoal, notícia de Barras, gente. Hoje nós temos aqui 2 notícias de Barras, né? Nós, hoje pela manhã, como nós falamos lá no início do jornal, nós fomos aqui no bairro Galdinal. E lá tem uma rua, que é uma rua bastante conhecida, que liga o bairro Galdinal à Vila Esperança. E lá a rua está totalmente tomada por lixo. Recentemente nós sempre passamos por ali e às vezes os moradores nos chamam e pedem para a gente ir lá, fazer um vídeo, gravar, fazer uma reivindicação, porque é direito do cidadão ir e vir, mas para ele ir e vir ele tem que ter por onde passar, porque o local, o lar, onde está totalmente tomado por lixo, é um local que basicamente tem até dificuldade para os moradores passar. Por quê? Por causa do mau cheiro. Porque lá é uma espécie de depósito de lixo, uma espécie de lixão, de mini lixão. Porque lá a gente vê sacola plástica, a gente vê garrafa, a gente vê até restos de vaso sanitário. E a gente vê restos de construção. E o mais interessante, né, digamos assim, interessante, porque a gente vê é que o lixo que é jogado lá é jogado através de caminhões, através de carroças. Inclusive tem até um vídeo que passa um senhor lá com um monte de entulho e passa despreocupado, porque ali não tem fiscalização, ali não tem nenhuma preocupação por parte do poder municipal para resolver esse problema que está trazendo bastante transtorno aos moradores que moram ali nas imediações daquela rua ali no bairro Galdinal. Tá bom, gente? Eu vou colocar um vídeo aqui para você. Você pode ver aí o lixo jogado por todo lado, né? E esse senhor aí, a gente não gravou o rosto dele até mesmo para preservar a imagem dele. Há muita gente que fala, não, mas tem que mostrar a mesma cara dele, mas, pessoal, isso aí é falta de informação. Muitas das vezes está trabalhando para alguém e eu não sei nem o que acontece para a pessoa chegar a esse ponto, né? Mas isso não é certo, né? Essa rua, pessoal, lá fede, entendeu? Lá fede. É constrangedor falar isso, porque lá fede muito, entendeu? A gente vê nas imagens aí muitas garrafas, sacola, lixo, resto de comida, resto de vaso sanitário, entulhos. E esse local é bastante conhecido. É lá, né, que ficava a antiga torre da Rádio Clube daqui de Barras. Se eu não me engano, lá também tinha um campo de futebol. E hoje ali é tomado por lixo, né? Totalmente tomado por lixo. Lá é uma... E lá era para ser um espaço que era para ser usado pela juventude, né? Aquele campo ali.
Infelizmente, os moradores estão aí, enquanto a população, o poder municipal não resolve essa situação, a população está sofrendo com o mau cheiro, com o risco de contaminação e também com a criminalidade, porque ali a gente sabe que, como é um espaço fechado, está tomado pelo lixo, pelo mato, então a gente sabe que tem pessoas que usam droga ali, que muitas das vezes acabam até fazendo outras coisas ilícitas. Tá bom, gente? Então a gente deixa essa reclamação, essa reivindicação para que o poder municipal venha cobrar providências, o secretário do meio ambiente, porque ali é uma questão de saúde pública, né? A gente também chama o secretário de obras, o poder público, né? A saúde pública, né? A limpeza pública, para resolver aquela situação, porque já deu. Ali está muito esculhambado aquela parte. Ali é importante, ali liga dois bairros, né? Ali liga o bairro Galdinal a Vila Esperança. Então não pode ficar assim, de forma alguma. E quem sofre com tudo isso, é claro, os moradores, né? Infelizmente, né? Mas é a realidade aqui do nosso município. Nós temos uma notícia aqui de última hora. Que é a respeito do prefeito de Barras, né? Eita, prefeito, velho. Já tá com o link aí, Marcos André? Tá aí, né? Pessoal, lembrando que são 12h48, meio-dia e 48 minutos. Ó, Edilson Capote marca 8 licitações milionárias para o mesmo dia e vai gastar 15,8 milhões em construção. Agora o que? Tô procurando aqui na cidade de Barras o que tem mesmo para vai ser construído. Não tô sabendo nada ainda. Diz assim, ó, portal 86, né? 86, na verdade. Portal 86. A prefeitura de Barras, comandada pelo prefeito Edilson Cévolo de Souza, mais conhecido como Edilson Capote, agendou para 19 de novembro 8 licitações para construção e ampliações de escolas, totalizando mais de 15,8 milhões. Todas as sessões eletrônicas ocorreram no mesmo dia, com intervalos de 30 minutos, uma série de dúvidas sobre a capacidade técnica e análises e possíveis irregularidades no processo. Os destaques são 2 concorrências de valores estratosféricos: a construção de uma escola de 12 salas em Boa Vista, não, né? Aqui no bairro Boa Vista. O Floresta, será que é aquela que vamos... Pois é, agora tá estranho demais aqui essa Floresta, orçada em 4,7 milhões, e outra prevista para a sede do município de 9 salas sozinhas, conforme 9,6 milhões aos cofres públicos. Apenas essas 2 obras representam mais de 14,3 milhões do total. Apenas das megas obras, o pacote inclui 6 ampliações de escolas municipais: Eloy Pires, Honorina Tito, Luiz Pires Correia, Esmerindo, Maria Glória Pires e Adelades. As sessões começam às 8h01 e terminam às 3h31, né, às 15h31. Apenas 7h30 para conduzir 8 processos distintos, analisar documentação, julgar propostas e resolver recursos. Isso, pessoal, é aquela coisa. É pouco tempo, né? Do ponto de vista técnico, é pouco tempo para 8 licitações para analisar o processo, a proposta, né? Dos que estão interessados na licitação, a não ser que já esteja... Pois é, a não ser que já esteja garantido, né, digamos assim. Não vai precisar analisar nada, já está garantido o de alguém lá, né? Vai que é a empresa lá de Miguel Leão, né?
É complicado, hein? Pessoal, tá aqui, milhões vão ser usados para fazer escola, para reformar a escola. E ali no bairro Floresta já tem uma escola que está com mais de 90% da obra concluída, que está jogada dentro do mato. E agora foi anunciado 4,6 milhões. Eu acho que vão fazer outra, só pode. Vão derrubar e vão fazer outra, porque não tem condição. E isso é dinheiro público, isso é dinheiro do cidadão pagador de imposto. E é jogado assim no ralo. A gente é a cidade com o maior Fundeb do Piauí, perdendo apenas para a capital Teresina. E o dinheiro que é do Fundeb está sendo usado aí de forma suspeita. Não é à toa que é noticiado aqui nesse portal 86 lá de Teresina. Então a gestão municipal daqui de Barras, o prefeito Edilson Capote, ele tem que ver o que está acontecendo de fato, porque é muito suspeito. 8 processos de licitações em apenas um dia, ou então já está garantido. Tem uma empresa que já está certa, vai levar tudo. Porque não tem condições do ponto de vista técnico, não tem como ser analisado vários processos, né, para quem está interessado na licitação. Porque até onde eu sei, licitação é um processo, várias empresas se interessam para fazer aquele serviço, para prestar aquele serviço, né, mas a cada dia que se passa, a gestão municipal daqui de Barras tem deixado a desejar, tem levantado suspeitas, e aquela coisa, né? Para quem está querendo lançar um deputado estadual, está complicado, né? E enquanto isso, a população segue sofrendo com falta, muitas das vezes, de medicamento. Outro dia nós noticiamos aqui uma pessoa lá da zona rural de Barras. Ela foi no posto, né, da zona rural de Barras e recebeu o medicamento vencido, porque não tem medicamento. A gente ouve tantas reclamações, pessoas que muitas das vezes vai aqui no hospital de Barras e muitas das vezes não tem estrutura, não tem condições de ser atendido, porque muitas das vezes falta o mínimo, falta o básico, né? Falta o básico também no que diz respeito às pessoas da zona rural, às pessoas da zona periférica, porque é muito bonito a gente maquia a cidade aqui, as praças, ó, muito bonito mesmo, as praças aqui, eu não vou mentir dizer que é feio, não, mas a cidade não se sustenta apenas com praça, porque quem passa dentro da cidade vê muito bonito, mas quem passa lá na Vila França, na Vila Esperança, aqui no Galdinal, aqui a 1,5 km do centro da cidade, quem passa ali, será que vê realmente essa Barras Feliz de novo, como é anunciado nos logotipos? Então, são essas situações que têm sido levantado várias suspeitas a respeito do poder municipal daqui de Barras e está deixando a desejar, sim, principalmente para o pessoal da zona rural, para o pessoal da zona periférica de Barras, porque no centro, ó, tudo lindo, mas vá nos bairros, vá no interior para você ver o tanto de problema que tem para ser resolvido e que muitas das vezes é deixado de lado. As pessoas da zona rural são esquecidas. Está chegando o inverno, as ruas totalmente esburacadas. Já se faz tanto tempo que a gente fala muito daquela Vila França ali, daquela via que liga o Santinho à Vila França, e nada foi resolvido. Na época da política, do período eleitoral, os portais de notícias, os meios de comunicações da Prefeitura Municipal noticiaram, né, a construção, né, do asfalto até a Vila França e acabou. Foi só durante o período da eleição, depois acabou, rapidinho acabou. Aí depois, não, mas é porque a empresa responsável tem que fazer uma outra camada para não destruir, ó, já se passaram anos e anos e nada foi resolvido. Aí, enquanto isso, a população que transita do Santinho à Vila França pega muita poeira, agora no período do verão. E no inverno está chegando, daqui a pouco é lama, é buraco, acidente, né? Porque já teve vários acidentes ali naquele perímetro. E é um perímetro na zona urbana,
que liga um bairro a outro, né? O ônibus que leva os alunos do centro, né, dos bairros aqui próximo ao centro, para o colégio CEEPRO, perdeu a roda lá, quase virou com os alunos, porque é muito complicada essa situação e nada é resolvido. Passa anos e anos e a situação não é resolvida. E isso não é só na Vila França não, é no Santinho, é nas vilas, é na zona rural, e o povo está aí sofrendo. Mas enquanto isso está aí o prefeito aí gastando milhões, né, na educação, na construção do que já está construído, né? Então esses questionamentos eu deixo para você, esse mérito eu deixo para você, se tem coisa errada ou não, tá bom? Mas o nosso papel é trazer informação para você. E não é politicagem. Antes que você pense, não é politicagem, não é lado A, B, nós não somos azul, nem vermelho, nem amarelo, não. A gente é imparcial, a gente é a favor da verdade, e a verdade tem que ser dita. Pessoal, nós estamos aqui agora para fazer um bate-papo com o pessoal do GAV, um grupo de apoio voluntário aqui da cidade de Barras, que tem desempenhado um trabalho fundamental aqui no combate às chamas, no que diz respeito também a ser socorristas. E nós estamos aqui com a presidente do GAV, Maria de Jesus, conhecido como Dudu, a Adelina, a secretária, e a Maria Eduarda, né, a segunda secretária. E nós iremos aqui bater um papo com eles. E para começar, queria falar com a dona Dudu. Chama Dudu ou Maria Eduarda? Pode chamar de Dudu. Oh, Dudu, né? Então, Dudu, conta para o público como que iniciou, como foi idealizado o GAV aqui em Barras, né? Já está quanto tempo que o GAV iniciou? Bom, bom dia. O GAV, né, a gente já tem 13 anos que estamos atuando aqui na cidade. E o GAV, ele surgiu na Associação de Moradores do Bairro Piquezeiro, né? Na época eu atuava lá como presidente da associação e estava iniciando o meu curso de assistente social. E na época aqui na cidade estava tendo um índice muito grande, né, de acidente com adolescentes, a questão de tentativa de estupros e questão de envolvimentos de droga. Então a gente viu aquela vulnerabilidade dos jovens. Então vamos ver o que a gente pode estar fazendo por esse jovem. Vamos ocupar esse jovem. E também na associação, na época, tinha a aeróbica, que era das mulheres, e tinha também o treino de Kung Fu. E aí foi aonde a gente foi ver dos meninos, o que a gente poderia fazer com aqueles meninos, que a gente já estava dando aquela ocupação para eles, mas a gente queria algo mais. E foi aonde surgiu o GAV, né, o Grupo de Apoio Voluntário, que hoje estamos com 13 anos, né, de existência. E logo em seguida nós tivemos, porque quando nós começamos também, a gente não tinha muita noção de primeiros socorros, de combate a incêndio, e logo nós fizemos um ofício solicitando, né, ao Corpo de Bombeiro, que fomos atendidos com um treinamento, e nesse treinamento nós tivemos o treinamento de combate a incêndio e também de primeiros socorros, que foi onde a gente começou a ter a noção. No caso, o GAV é um grupo voluntário, né? Não tem ajuda somente da população, sem fins lucrativos, é isso? O GAV, ele é voluntário, nós atuamos voluntários, né? Nós não somos remunerados, né? Não somos. A gente vive de doações. E também tem alguns membros do GAV que trabalham. E esses que trabalham, né, ajudam financeiramente. Quando pode, naquilo que pode. E foi assim que a gente sobreviveu até hoje, e é assim que está sobrevivendo até hoje. Também tem algumas pessoas, alguns empresários também, que nos ajudam, né, financeiramente. Tem a conta do GAV, né, tem o CNPJ. Então nós criamos uma conta. Tem pessoas que
que diz assim, não, eu não quero fazer o Pix porque é uma quantia pequena, mas essa quantia que é pequena para aquela pessoa, para nós é grande. Eu sei. É de grande importância, porque é como as pessoas antigas dizem, né? A antiga fala, de grão em grão que a galinha vai enchendo o papo. Vai enchendo o papo, né? Agora, fazer uma pergunta aqui para a Adelina, porque como é um grupo voluntário, eu queria saber qual a motivação, né? Qual a motivação que os voluntários têm para continuar desempenhando esse trabalho sem nenhuma remuneração, né? Eu queria saber de você qual a sua motivação. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os internautas, né, que estão agora nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado pelo espaço, né, por estar trazendo o grupo de resgate voluntário até vocês, né, e para a comunidade barrense. A nossa motivação maior é o amor em ajudar o próximo, né, principalmente. Eu já atuo no grupo há 9 anos. Quando eu comecei a participar dos trabalhos voluntários, eu morava no centro da cidade e vinha todo domingo para o bairro Piquezeiro para a associação, né, para fazer os treinamentos que tinha. A gente ia para a Praça da Matriz, tinha os treinamentos nos rios também, né, de combate a incêndio, né, de resgate, né, com vítimas, né. E aí a gente vai vendo que o próximo, né, que está do nosso lado, né, ele precisa dessa ajuda, né, assim, é uma motivação muito grande, né, a gente está trabalhando como voluntário também, apesar das dificuldades, que todo mundo sabe as dificuldades que tem, que é trabalhar como voluntário, né, principalmente pelo julgamento, que as pessoas já, tu é besta, não sei o que, não ganha dinheiro, mas é o que determina, né, a humanidade, né, Deus diz, amar o próximo, né. E assim a gente está fazendo nosso trabalho, desempenhando, né? Mesmo diante das dificuldades, a gente está seguindo o nosso trabalho. No caso, não é nem amor à profissão, é amor à vocação, né? Sim. É um amor à vocação, né? Sim. Eu acredito que o Gavi, né? A Dudu, a Adelina, a Eduarda e os demais têm várias experiências assim nesses 13 anos de existência do Gavi. Eu queria saber de você, Adelina, já teve alguma situação bem difícil que você passou ali durante um socorro, durante um combate às chamas, algo assim nesse sentido? Assim, eu não atuo muito na questão do combate a incêndio, né? Até porque tenho um problema de saúde, eu evito o máximo, a gente só vai mesmo no extremo, quando não tem outro, é o jeito de ir. Mas eu participo mais nas ocorrências de acidentes, né? Em ajudar no trânsito, né? Em apoio a essas procissões. E uma das cenas que mais me marcou foi quando a gente vai, quando tem um óbito na cidade, né, por exemplo, né, que a gente vai guardar o corpo até a perícia chegar. E dessas ocorrências era um amigo meu, né, e é muito difícil, né, de estar naquele momento, vendo o seu amigo ali sem poder mexer, né, sem poder ajudar. Esse foi um dos momentos mais marcantes que até hoje, se eu lembrar, é complicado. Eu sei. Então a gente sabe da importância do Gavi, a gente sabe que o Gavi, apesar de ser um grupo voluntário, tem desempenhado esse trabalho aí sem nenhuma remuneração. E eu também queria saber da senhora, dona, queria saber da senhora, já que o trabalho é voluntário, como que o pessoal pode estar contribuindo com o Gavi? Bom, a gente tem a conta do Gavi, né, tem o Pix do Gavi. A gente sempre está colocando nos nossos estados, do Facebook, no Instagram. Tem o Instagram do Gavi, nossas ocorrências, a gente coloca lá, né? Então tem lá a foto dos membros, falando o cargo de cada um, as formações de cada um. Porque no decorrer do tempo a gente foi buscando formações, né, se especializar. Hoje, além de eu ser formada em assistência social, eu sou formada em técnica de enfermagem, né, me identifico bastante. E tem os outros também, que a maioria é da área da saúde, né. Tem um que é formado em
técnico de segurança do trabalho, tem matemática, historiador. Né? Só para complementar a fala dela, né, com relação às ajudas, né, a gente também recebe materiais, né, por exemplo, os meninos agora em combate a incêndio, né, estavam precisando de bota, né, tinha voluntário que estava indo combater incêndio com tênis, não pode, chinelo não pode, a gente sabe, a gente vai porque realmente, mas é o risco, né, a saúde, né. Essas calças que elas são de materiais melhores, né? Toda a gente recebe, né? E nesses casos, caso a pessoa queira ajudar com bota, com outros materiais, como que ela faz para entregar? Ela entrega onde, para quem? Na base do GAV. Onde é que fica a base do GAV? A base do GAV, ela está funcionando na minha residência, né? Nós não temos um local próprio, a base própria, né? Então eu cedi, né, uma área da minha casa, né, para poder estar colocando o material do GAV, e a gente está fazendo nossas reuniões, nossos treinamentos, né? Então fica ali no Rodoanel, próximo o posto São José, o 4. Né? Não tem erro, é a única casa que tem gradeado e umas plantas na frente. É o ponto de referência. É a única casa que tem gradeado na frente. Você falou que tem matemáticos, tem historiadores, tem pessoas que fazem faculdade, que trabalham. Eu queria saber como que esse pessoal faz para conciliar, né, a sua vida particular com o trabalho do GAV. É bem interessante, né? Porque a gente, como se diz, a gente se vira nos 30. Se vira nos 30, né? Eu, pela manhã, eu trabalho, né? Eu trabalho horário corrido, trabalho até 1h. Na parte da tarde, os trabalhos que eu faço na empresa que eu trabalho, eu levo para casa e fico em casa à disposição do GAV e à disposição da empresa que eu trabalho, né? E sempre que a gente faz de tudo para não deixar de ir para as ocorrências, porque a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que as pessoas confiam no nosso trabalho, né? E a nossa preocupação não é em não nos decepcionar, e sim decepcionar a população, porque a população ela acredita muito, ela confia muito no nosso trabalho, e isso é que faz com que a gente não desista, né? Nos fortalece mais ainda, cada dia mais. Entendi. Tem muita gente que é muito grato ao GAV, inclusive quando a gente anunciou que vocês estariam aqui, teve muita gente que falou que foi salvo pelo serviço do GAV, que eles chegaram, socorreram de forma rápida e a pessoa ela evitou de vir a óbito, né? Tem muita gente grata, mas também, por outro lado, tem muita gente que não reconhece o trabalho. A senhora sente que o trabalho muitas das vezes não é valorizado, GAV? Sim, às vezes tem pessoas que não buscam conhecer, principalmente os membros do GAV, porque às vezes acontece de ter uma ocorrência e ir passando um membro, então o membro, por ele não estar de uniforme, se ele vai passando, claro que ele não vai em casa, né, colocar o uniforme, ele vai passando, ele vai começar a atuar, né, e de imediato ele já coloca ali no grupo, né, pedindo apoio, falando da situação. Quem está em casa, que dá tempo, colocar o uniforme, claro, é fundamental a gente estar identificado, né, mas numa situação dessa, é inviável que a pessoa vá em casa, colocar e voltar para fazer o atendimento, começar os procedimentos de primeiros socorros, né? E aí tem pessoas que acham que não tem ninguém, e às vezes já aconteceu agora mesmo. A gente foi solicitado para fazer um combate de incêndio. Nesse dia nós recebemos 4 chamadas de combate de incêndio. Nós estávamos na PI 110, já fazendo um combate. Só porque a nossa estrutura, como ela é limitada, então a quantidade de água que a gente levou tinha acabado, mas a gente estava no local fazendo combate e tinha muito fogo, muita fumaça. E aí a pessoa mandou uma mensagem chamando nós de irresponsável, que hora que a gente ia, porque a gente ia deixar queimar tudo. E a gente já no local, e a pessoa tira uma foto,
né? E manda a foto pra gente. Aí eu digo, gente, como é que ela tá chamando a gente de irresponsável sem estar no local? É voluntário, né? Trabalho voluntário. E voluntário, né? Nosso trabalho é 100% voluntário. Claro que tem pessoas que quando a gente está num local diz assim, tá aqui R$100, R$50, para vocês lancharem só porque a gente já diz assim. A gente diz entre a gente, né? Não, nós vamos colocar na conta do Gabi. Nós vamos deixar o lanche para depois. A gente já pensa em colocar na conta do Gabi. Por quê? Porque tem a manutenção dos veículos, né? Inclusive a nossa van. Quando a gente foi fazer um combate ali na Vila Bela, que nesse dia nós foi 4 chamadas de combate. E nesse dia, que foi o mesmo dia que essa moça chamou a gente de irresponsável, a gente estava no local, mas tivemos que sair para ir para Vila Bela, porque tinha casas, né, correndo o risco de ser queimada. Como foi colocado aí nas redes sociais, né, a gente resfriando uma residência, porque o fogo estava muito alto, era muito fogo, o nosso sistema não deu para combater o fogo ali de imediato, e a solução que a gente tinha, não, vamos resfriar a casa dela, então ali para nós foi de grande importância aqui dali, né? A moça, quando ela chegou em desespero, querendo entrar, e aí a gente foi ter que conversar com ela, dizer que não, que a casa dela já estava fora de perigo. E isso, para mim, é gratificante. E aí, depois ela dizendo que queria pagar, nós disse assim, não, nós não somos pagos. Ela disse, não, mas eu quero ajudar vocês. Eu digo, pois, se você quer ajudar, não importa como ou quanto, se for em espécie, coloque na conta do Gabi. E assim, né, tem muitas pessoas que têm feito. Eu sei. No caso, já teve incêndios, ocorrências que o Gabi, infelizmente, não pôde estar ali no combate às chamas ou socorrendo por falta de estrutura? Sim. Todo ano, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tenta deixar o nosso material todo organizado, mas, como eu falo, às vezes a gente não tem estrutura financeira para estar deixando todos os equipamentos prontos, né? É porque eu me recordo de um incêndio, né? Aquele incêndio de grandes proporções ali no residencial Morada de Barras, que o Gabi acabou colocando até uma nota que infelizmente não poderia estar fazendo o combate às chamas devido à proporção do incêndio, né? Que tomou, e também por falta de estrutura. Eu acredito que isso é um golpe duro, né? Para quem é voluntário, para quem dedica a vida ali, não ajudar as pessoas. Olha, para falar a verdade, nesse dia desse combate, desse incêndio no residencial, eu fiquei muito comovida com a situação. As pessoas me ligando, chorando, pedindo socorro. E, sabe, eu disse, Senhor, meu Deus, eu tô de pés e mãos atadas, eu não posso fazer nada, não tem como eu fazer nada. E aí, aquele desespero, né, das pessoas, eu ouvindo as pessoas chorando, em desespero, eu também caí em lágrimas. Eu fiquei muito para baixo. Eu disse, Senhor, me dá força, porque eu não posso ficar assim, porque outros incêndios tá previsto por vir e eu tenho que estar de pé. Eu tenho que correr atrás pra gente não tá passando mais por uma situação dessa. Mas lá foi de terror, foi cena de terror mesmo, que a população do residencial passou, e a gente não podemos fazer nada, a gente não pode fazer nada, porque todo o nosso material, infelizmente, estava quebrado. Nós temos as bombas costais, mas todas estão precisando de reparo. Aqui não vende as peças que elas estão precisando. A nossa van, ela estava quebrada, né? Com muita luta conseguimos mandar consertar, né? E no incêndio da Vila Bela, nesse dia, infelizmente a nossa van, conseguimos não deixar a casa da moça lá pegar fogo, mas infelizmente, como o nosso sistema, onde coloca fica, veio uma faísca, né, e caiu no motor da nossa van.
e ela estava pegando fogo. E de imediato nós conseguimos combater o fogo da van, né? E por causa disso, ela está passando por... A van chegou a queimar, é isso? Sim, sim. Certo? Infelizmente. Né? Aí agora ela está na oficina, né? Conseguimos conversar com o secretário da Juventude, junto com o secretário de Administração. Então, eles autorizaram que eu levasse a van para a oficina. Mas como ela foi danificada, né, muito danificada, então ela ainda está passando por um processo de... Eu sei, de manutenção. De manutenção, né? No caso, Adelina, a gente sabe que a maioria dos componentes do GAV são mulheres. Eu queria saber de você, já houve essa questão de machismo? Porque, se eu não me recordo, há um tempo atrás, o GAV estava fazendo ali a contenção de um acidente que houve e passou um homem, né? Não sei se estava bêbado, não, ele passou xingando as mulheres. Saia daí, falando palavrão. Isso é constante, sempre acontece, esse tipo de situação com as mulheres do GAV? Infelizmente isso acontece, né? Principalmente quando a gente está na organização do trânsito, que é um dos trabalhos bem complicados e difíceis nessa cidade, que todo mundo sabe. As pessoas querem passar, a gente tem a faixa, né? A gente coloca os cones, e aí quando a gente não permite que elas passem, né? Que vai atrapalhar o que está ocorrendo na rua ou em determinado lugar, eles xingam, né? Xingam os voluntários, né? Xingam as meninas, né? Diz palavrões. Infelizmente a gente não pode dizer nada, né? Até por questão mesmo, a gente está de farda, né? E é perigoso a gente também responder e eles se exaltar, né? Infelizmente em 2024, né? Que a gente está em 2025, a gente estava fazendo um trabalho de voluntário ali na Praça da Matriz. A gente fechou a rua porque estava tendo um evento do coletivo de leitura, um sarau, né? E os membros estavam fazendo ali, né? Com relação ao trânsito, né? Para as pessoas não estar passando, né? Porque é perigoso, porque tinha criança, né? Tem idoso que participam desses eventos, a gente tem muito cuidado neles. E aí uma pessoa invadiu, né? O espaço, quebrou um dos cones, né? E aí uma das nossas voluntárias foi lá para pedir para ele parar, e ele se exaltou, começou a xingar, né, com nomes preconceituosos, né, contra a nossa voluntária. Aí a gente foi feito o BO na delegacia, mas infelizmente não passou do BO. E aí a gente pede, né, a população, né, que quando vê os membros, né, os voluntários no trabalho, né, quando a gente diz, não passe nessa rua que está tendo um evento, que tem criança, tem idoso, respeite o que a gente está fazendo, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Se a gente fecha uma rua, tem outra rua liberada para você passar. Agora, quando é morador, a gente abre exceção para o morador, né? Que ele mora ali e tem que passar. Mas quando né, sempre tem outra rua para a pessoa estar evacuando. Entendi. Estou ainda aqui com o grupo de resgate voluntário, né? O GAV. E vamos aqui para o segundo bloco. Dudu, né? Dudu, a gente sabe que o poder público ele já ajudou e poderia ajudar muito mais, porque comparado ao poder público, ele tem toda uma estrutura que poderia sim ajudar. Eu queria saber de qual forma o poder público poderia estar ajudando, poderia estar contribuindo, até mesmo para valorizar o trabalho do GAB aqui na cidade e também ajudar muitas outras pessoas aqui, porque se ajuda o GAB, consequentemente vai estar ajudando a população barrense. Com certeza. Então, assim, eu sou muito grata, né, pela ajuda que a gente já recebeu do poder público. Hoje nós temos uma ambulância, eu sou muito grata, que foi doada pelo poder público. Né, a nossa ambulância, a ambulância que a gente atua hoje em resgate de vítimas, foi doada pelo poder público. Eu agradeço demais. Mas, né, eu gostaria que o poder público, não só o poder público, como também a população barrense, passasse a olhar, a ter outra visão para o GAV. Porque a gente precisa de extrema urgência uma base para o GAV, né?
A base do Gavi hoje funciona na minha residência e, infelizmente, de forma bem precária. Né? Os materiais, eles ficam numa área aberta, pegam muita poeira, muito vento. Então, para mim, nesse momento, eu gostaria muito, muito mesmo que o poder público nos ajudasse, nos dando um local para ser a base do Gavi, para a gente estar colocando o material do Gavi, estar fazendo as nossas reuniões, estar fazendo os nossos treinamentos, que é de grande importância a gente estar fazendo treinamentos. Nós temos que fazer treinamentos porque logo nós lidamos com vidas alheias, né? Lidamos em várias situações que tudo envolve vida, né? A vida da natureza, do ambiente, a vida humana, pássaros. Então eu deixo, se eles estiverem ouvindo, então eu deixo esse pedido, eu faço esse pedido ao poder público que eles olhem mais para o Gavi, para esse lado da questão da base. E como eu já falei no início, sou muito grata, agradeço demais pela ajuda que eles já nos deram. Entendi, né? Olhasse com bons olhos, né? Isso. Porque o trabalho do Gavi, a gente sabe que o Gavi atua basicamente em todo o município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Já vi ocorrências de vocês na zona rural e é um trabalho belíssimo, né? E muitas das vezes as pessoas, infelizmente, algumas acabam criticando, outras valorizam, e a gente pede, né? Eu também vou aproveitar e pedir com que o poder público, né, olhe com bons olhos para esses guerreiros, para essas guerreiras que têm desempenhado um trabalho voluntário, um trabalho sem fins lucrativos, por amor. Então aqui não é uma profissão por amor, é uma vocação por amor. Então daria sim para ajudar. Muito grato pelo que já foi feito, mas comparado a toda a estrutura que o poder público tem, eu acredito que sim, daria sim para dar um pouco mais de ajuda. Tá bom, gente? Adelina, queria saber de você, né? Você tá há quanto tempo no Gavi? 9 anos. Já tá com 9 anos no Gavi, né? E a gente sabe que a gente tava conversando aqui em off, né? Você tá prestes, né, a ir trabalhar, né? Queria saber como é que você faz para você conciliar essa questão do trabalho com o trabalho do Gavi. Já teve ocorrências que muitas das vezes você precisou sair do seu local de trabalho para atender? Já teve ocorrências de madrugada? Conta mais um pouco sobre isso para nós. Eu trabalho, né, de segunda a sábado, o dia todo, e no sábado até 1h. Eu trabalho mais no Gavi na parte da noite, né? Que é o horário que eu estou mais disponível quando eu não estou estudando. E nos horários vagos. Tem ocorrências à noite também? Só uma curiosidade. Sim. Tem. Principalmente acidentes. Geralmente acidentes, né? Na parte da noite. Né? Às vezes a gente está dormindo, o telefone toca e só veste ali a roupa que tem que ir. E aí se... Às vezes voluntário. Eu, por exemplo, eu tenho uma bicicleta agora. Quando tem uma ocorrência, eu pego minha bicicleta e não espero por ninguém. E vai, né? Quando eu estava no trabalho, que eu trabalho ali na Leão das Melo, próximo à escola Gervásio Costa, vez ou outra acontecem umas ocorrências em escola, né? E teve uma vez que eu tive que sair do trabalho, eu estava só, pedi para o cliente ficar olhando o meu local de trabalho para não poder ajudar, porque eu vi que o negócio estava sinistro. Aí na mesma hora eu chamei os membros, né, e o pessoal foram ajudar. Acontece, aí na madrugada a gente tá dormindo, aí o telefone toca, aí eu tenho que ir. Vocês como socorristas, como brigadistas, a gente sabe que tem épocas do ano, por exemplo, nós estamos aqui no BR-Obró, a quantidade de incêndios triplicou, né? Já tem períodos do ano que é muitos acidentes. Pelo que eu tô vendo aqui na cidade, tá tendo muitos acidentes, né, nesses últimos dias aqui na cidade. Você acha que é por conta de fim de ano, dos feriados que estão vindo por aí? O que eu vejo é assim, né, que aqui o trânsito tem muita imprudência, e o que causa esses acidentes é a imprudência, né? Muita adolescente pilotando em alta velocidade, em ruas que não se pode estar pilotando em alta velocidade, tá andando em alta velocidade.
criança, a gente vê criança pilotando moto. Né? E assim, né? Como a população cada ano aumenta, né? E aqui em Barras, o que eu percebi nos últimos anos é que todo mundo, que bom, né? Que todo mundo tem uma moto, que todo mundo tem um carro. E o fluxo de gente na cidade aumentou bastante. Você anda aqui nas ruas, por exemplo, a Leão das Melas, a Taumaturga, é carro nas duas vias e moto nas duas vias. Tem momentos que a pessoa não consegue nem passar. E outra questão também é os carros que vêm fazer entrega, né, em horário de pico também, que atrapalha bastante. E assim, se o poder público também tem que olhar para a questão do trânsito, né, ajeitar esse trânsito que tá sinistro, né, um caos, a gente não consegue andar início de mês, né, que é os pagamentos, né, que vem muita gente de fora, né, vem muita gente do interior e o fluxo aumenta bastante, e aí toda hora uma pessoa cai, sofre acidente, entre óbito, e está faltando essa conscientização do poder público, está buscando a municipalização do trânsito, né? Porque evitaria, né, ir para o hospital, porque isso aí gera custo, né, para a saúde, né, para estar transferindo para Piripiri, para Parnaíba, às vezes a pessoa nem consegue chegar, né, ao destino final, porque entre óbito. E é isso, né? Tá faltando, acho assim. Pessoas alcoolizadas, né, no trânsito. Vocês já atenderam ocorrências de pessoa que causou acidente totalmente alcoolizada? Já. Inclusive, como a Adelina falou, que no ano passado, no dia do sarau, que o cidadão invadiu a área que estava fechada, ele estava altamente alcoolizado. No momento eu chamei a viatura e infelizmente eu me decepcionei porque assim eu acharia que a polícia ia fazer alguma coisa por ser uma pessoa conhecida, por saber aonde acharia a pessoa, pelo fato dele ter me agredido verbalmente, né, e ter invadido uma área que estava fechada. E se no momento ele atropela uma pessoa? O que ia... Quais seriam as providências que a justiça iria tomar? Ia fazer a mesma coisa, que até hoje não tomou nenhuma uma atitude? Já teve casos, por exemplo, tem gentes e gentes, né? Tem gente boa, tem gente ruim, e muitas das vezes o GAV ele não olha se a pessoa é boa ou ruim. Já teve casos que você já pensou ali, não, eu poderia não atender, mas eu vou atender por amor? Não, porque até assim, quando a gente é chamado para uma determinada ocorrência, a gente diz logo, fazer o bem sem olhar a quem. A gente tem isso. Então, a gente não olha para pessoa. Né? A gente não vai olhar quem se é uma pessoa de boa índole ou não, a gente não olha. Nós estamos ali para prestar o nosso serviço e nós vamos lá com garra e determinação e amor à vida. O importante para nós, o importante é estar salvando vidas. Né? Não importa quem seja, se merece ou não, a gente está prestando ali o socorro. A gente deixa o julgamento para Deus. Né? Então tá certo. O GAV ele atua em que áreas? Socorristas, brigadistas? E também eu vejo muitas das vezes, quando tem qualquer evento, muitas das vezes quem está lá à frente é o GAV, controlando o trânsito, até mesmo direcionando algum tipo de caminhada, alguma espécie de evento. Como eu falo, né, que o GAV ele é bombril, ele tem mil uma utilidade. Então, em todas as áreas que a gente atua, nós fizemos treinamento, nós temos capacidade para estar ali atuando. Nós fazemos buscas de pessoas desaparecidas, auxiliamos no trânsito, pessoas que se afogam, né? A gente também vamos fazer as buscas. Hoje a gente tem um contato bem mais aberto com o bombeiro militar, né? E sempre a gente
antes de começar, principalmente fazer buscas de pessoas desaparecidas, a gente entra em contato e eles dizem, autorizam a gente a começar as buscas ou não, né? Se eles autorizarem, a gente começa logo. Porque às vezes nem precisa eles se deslocarem até base, porque também é um custo, né, a menos, gastos a menos, né? Porque às vezes dá pra gente resolver por aqui mesmo. No caso, o Gabi é uma espécie de bombeiro, né? Porque já tem contato com o bombeiro civil. Não, tem alguns membros, nem todos, né? Mas a maioria também tem o curso de bombeiro civil. A maioria tem. Atuamos como bombeiro civil. É um dos membros que são bombeiro militar, né? Nós temos hoje dois ex-membros do GAV, né? Que hoje estão atuando como bombeiros militares. Entendi. Descobriram a profissão, o amor pela profissão dentro do GAV. E isso é muito bom. Dentro do GAV, né, hoje a gente tem, nas nossas atuações, muitos membros têm descobrido a sua vocação, o que realmente quer ser, né? Entendi. O que a gente vê também no GAV, eu já vi muito disso. Tem umas mulheres que são corajosas, né? Que pegam umas cobras na mão. Admiro elas. Admiro elas. É o seu caso? Não. É o seu? Eu sempre digo, gente, contem. Vocês podem contar com a Dudu pra tudo. Pra tudo. Mas não contem comigo pra captura de serpente, não. É uma situação, até falar eu já fico suando. Eu não sei, mas captura de serpente não dá pra mim. Já teve algum caso que vocês se surpreenderam com o tamanho da serpente? Porque, se eu não me engano, teve uma ocorrência ali, acho que na Rua do Fico, tinha uma sucuri lá. Eu não sei se foi o Gabi ou foi outra pessoa que foi lá. Sim, foi o Gabi. Foi a socorrista, foi a Jumara, foi. E tem até no Instagram do Gavi, né? Que tem lá os meninos lá com a cobra enorme, uma sucuri enorme. Esse menino abraçado, eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, bota essa cobra pra lá. Você já tem alguma ocorrência assim? Eu vou só para dar apoio, também não. Tem a Jumara, tem a Isabel, Laine, quando estava aqui no nosso meio também, atuava como na captura de serpente. O Pedro, tem o Pedro Henrique, que é conhecido como o menino das cobras. Ele disse que o Gavi ajudou ele a descobrir o que ele quer realmente da vida, né? Ele disse que gosta muito dessa parte. Eu digo, meu filho, cada um meio no seu quadrado. Porque partir para a questão de captura de serpente, não dá para mim, não. No caso, são todas as serpentes ou somente boia que não tem veneno? Todas as espécies. Todas. Gato captura e solta no seu habitat. Então entendi. Porque tem umas cobras, né, que são venenosas. Venenosas, né? Altamente venenosas. Né, e perigosa. Tem umas que só o Pedro mesmo e as meninas que gostam de pegar. Porque eu já vi, tem umas mulheres que são muito corajosas, que enrola a cobra no braço e ainda pousa pra foto. Laine, Jumara, Isabel, elas acham lindo. Mas é lindo, eu digo, não, dá pra mim não, pode ficar aí com a boniteza de vocês. Aí tem a forma, né, de estar pegando também, né, que você não pode capturar ela de qualquer jeito, porque pode machucar o animal, né, e as meninas têm essa habilidade, por isso que a gente não tenta pra não machucar o animal. Já houve casos de alguém ser picado na captura dessas serpentes, ou não? Sim. Tá? Infelizmente, o Pedro, né, ele foi fazer a captura de uma jiboia e ela estava muito alta. Quando relato dele, né, ele mexeu com ela de um lado e quando ele foi para pegar na cabeça, ela infelizmente virou e pegou o dedo dele, mas graças a Deus foi uma jiboia, né? Entendi. Pessoal, para finalizar aqui, nessa entrevista aqui com vocês, recentemente
Inclusive, né, o pessoal do Gavi, não sei se foi algum de vocês, que colocaram lá uma nota dizendo que o Gavi não faz nenhum tipo de curso, né? Porque, inclusive, teve muitas pessoas lá no Portal Barras em Foco que realmente falou que teve um pessoal nas escolas que estava falando que que o Gavi estava fazendo uma espécie de curso, né? Se é verdade, o Gavi não tem nenhum vínculo com essas escolas de bombeiro civil mirim, se eu não me engano. Não, o Gavi, na verdade, eu até me surpreendi, né, quando algumas pessoas me procuraram ou entraram em contato comigo perguntando, né? E a gente não, eu já passei a ter conhecimento depois que essas pessoas entraram em contato comigo. Então, assim, né, se está tendo este curso, não tem nenhum vínculo com o Gavi, né? Não, o treinamento que nós estamos fazendo agora recente são com os novos membros do Gavi, dos que nós estamos preparando para poder estar atuando junto com a gente. Então, o Gavi nesse momento está recrutando, né? Quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para estar ingressando ali no Gavi, né? Fazer parte da equipe? Só coragem ou tem que ter algum preparo, algum treinamento? Não, é como a gente diz, né? A pessoa tem que ter garra e determinação. Porque dentro do Gavi você tem que ter muita garra, muita determinação, muita boa vontade de ajudar o próximo, né? E tem gente que, como a Adelina falou, que chama a gente de besta, vocês vão combater fogo. Sim, nós vamos combater, mas será que a gente não está nos ajudando futuramente? Né, o mundo está aí pedindo socorro. Então é esse lado que a gente olha. E no caso, Adelina, se tem algum curso assim, na área que contribua com o Gavi? A maioria tem, né? Pelo que você falou, a maioria tem algum técnico de enfermagem? Maioria. Então isso contribui bastante, né? A maioria são formados em técnicos de enfermagem, tem uns que... Segurança no trabalho também, né? Isso, e tem uns que já concluíram e tem uns que estão concluindo enfermagem, né? Na faculdade CRISFAP, a gente tem uma parceria com a Universidade CRISFAP. Inclusive, nós temos 5 bolsas, né, na área da saúde. CRISFAP é a faculdade nos cedeu essas 5 vagas. Também sou muito grata, né, à dona do carro lá de Piripiri, porque estamos aí com esse jovem, né, concluindo os seus cursos. E você, Adelina, qual é a sua especialização lá no Gavi? Eu sou formada na área da história, né, e eu tenho os treinamentos, né, curso na área da saúde eu não tenho, mas a gente tem os treinamentos e eu sempre participo, né, para estar conhecendo, né, também, né, toda a questão da saúde, né, de como manusear, né, de como atender uma vítima. Isso sempre eu estou buscando esse tipo de conhecimento. Agora, na área não, formação na área não. Aí já tem bastante experiência, afinal são 9 anos. 9 anos. Já tem a técnica, né? Sim. Pessoal, pra gente finalizar, eu queria que vocês olhassem para essa câmera aqui e fizesse aquele pedido de vocês, porque no Gavi Vira e Mexe a gente coloca lá no nosso portal um pedido de ajuda de vocês. Então eu queria que vocês olhassem para essa câmera e pedissem, né? Fizesse aquele pedido de ajuda, o que vocês estão precisando, como que as pessoas podem estar ajudando, contribuindo para o crescimento e o fortalecimento do Gavi aqui na cidade de Barras. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a Deus, por Deus ter nos dado essa oportunidade de ter formado este grupo, de ter criado este grupo. E agradecer às pessoas, né, que já nos ajudaram e que continuam nos ajudando, fazendo sua doação, porque é de grande importância. A sua doação que você fez e que você vai continuar fazendo é que está nos mantendo. Assim, gente, a gente pede, né, principalmente nesse período de queimadas, né, conscientização, né, das pessoas, né, também, porque está aí todas as informações, né, para estar nos ajudando. Isso é uma forma de nos ajudar. Você evitar iniciar um incêndio, né, seja
no quintal da sua casa, seja no terreno, né? Porque você está nos ajudando também. E a forma de ajudar o grupo, né, seria mais empenho, né, das forças maiores, né, que a gente não consegue ter acesso, né. Porque, por exemplo, a base do GAV, né, a gente precisa de uma base, né, porque hoje a base é numa residência. Com relação a uniforme, né, botas, vocês podem estar doando também materiais, né, que não precisa tá dando dinheiro em espécie. Às vezes a pessoa não quer doar também, né? Mas deu material, né? Material de primeiros socorros, né? Soro, esse material básico, né? Soro, uma gás, né? Tudo isso já é uma ajuda, né? E a gente já agradece também a parceria, né? Sempre essa parceria do Bombeiro Militar com o GAV, né? Que nos orienta, nós sempre tá passando informação importante pra gente, tem essa parceria, né? Que a gente atua junto no carnaval, né? E em outras demandas daqui da cidade, né? E olhasse mais com bons olhos para nós, né? O poder público, né? Porque eles que têm a base maior de estar podendo ajudar os voluntários, a gente sabe que da grande importância, né, no município ter o GAV, né? Que ajuda em várias situações. Apesar do município ajudar, né? Por exemplo, a gente tem a ambulância, né? Tem a van também, que foi doação, a gente já teve acho que foi doação também dos poderes públicos, mas a gente precisa de outros materiais, né? E é isso, muito obrigada a todos pelo espaço, pela audiência, agradecer o Roberto, né, a rádio, aqui também pelo espaço, e agradecer também cada voluntário, né, que atua com a gente, que a gente sabe que não é fácil, né, você ter que conciliar trabalho, estudo, né, e a gente está à disposição da sociedade. E meu muito obrigada. Então, gente, nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer a Dudu, a Adelina e também a Ana Eduarda. Tá bom, gente? Nós agradecemos a vocês pelo convite, né, aceito, por estar aqui esclarecendo essas dúvidas, né, e fazendo com que a população venha conhecer um pouco mais sobre o GAV. Tá bom? Então, a gente agradece a vocês, a gente agradece a você de casa. A gente fica por aqui e volta amanhã. Que Deus abençoe e até mais. Então,